Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos aqui mais uma vez para podermos trazer aquele nosso devocional, né? Quero apenas dar uma lembrança aqui, é que o ano que vem nós não vamos continuar com o trabalho diário, né? Devocional. A gente vai, o ano que vem, fazer um trabalho semanal, onde vamos falar sobre o livro de Jó, né? O livro de Jó. Até aqui agora, um pouco, o livro onde a gente vai tomar como base, mas outro dia a gente mostra para você aqui, ok? Então vai ser uma vez por semana, isso a partir de janeiro de 2026, tá? Hoje estamos completando 260 mensagens, isso quer dizer que faltam 105 dias para nós terminarmos o nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. É uma honra poder estar todos os dias aqui, como estamos aqui, já 260 dias, como o dia de hoje, pregando aqui, falando de Jesus, trazendo sempre um fragmento da palavra de Deus para você. Vamos para o nosso tema hoje? Prisão é o tema de hoje. Prisão. O texto está no livro de Jonas. Jonas, capítulo 2, verso 1 até o versículo 10. Até o versículo 10. Ok? Vamos lá? Vamos ler a nossa história? Uma história muito boa, né? Noite passada adorei a Deus intensamente, porque eu louvei dentro da prisão. A banda do prédio nos convidou com uma emocionante versão da canção de Chris Tomlin. Eu subirei quando ele chamar meu nome. Sem mais tristeza, sem mais dor, subirei nas asas da águia, diante do meu Deus, caio de joelhos. É uma tradução livre escrita aqui. Eu havia cantado esse refrão na igreja naquela manhã, mas não assim. Enquanto olhava para os 75 detentos, batendo palmas, levantando as suas mãos, louvando a Deus com tudo que podiam, percebi que cantavam essas palavras como se fosse a vida deles dependesse disso. Quando cantei esses versos na igreja, sentado em minha confortável cadeira, pensei como seria significativo no meu funeral. Se um solista cantasse para o mundo, eu subirei. A diferença entre eu e os presidiários era aquelas palavras e era o que as palavras significavam para eles naquele momento. Eles conheciam a tristeza e a dor, e algumas delas auto-infligidas, e precisavam acreditar agora, nesse minuto, que iriam subir dos escombros que tinham tornado a sua própria vida. A verdade é que eu posso não ter roubado nem matado alguém, mas também sou um pecador rebelde que precisava de remédio do Evangelho tanto quanto qualquer condenado. Se deixar por minha conta, sempre me resisto ao Senhor e não dou braço a torcer até chegar ao fundo do poço. Com Jonas, oro melhor quando estou na barriga do peixe. Quando senti que estava morrendo, a minha oração chegou a ti. Você conhece alguém que esteja fugindo de Deus? Ore por essas pessoas para que se diminuam e se volte para o Senhor. Mas também se identifique com elas. Se não fosse pela maravilhosa graça de Deus que veio me libertar, estaríamos onde eles estão. Deus é a única diferença entre nós e elas. Gente, eu lendo essa história aqui, eu fico pensando que quantas pessoas a gente gosta de julgar as pessoas, né? Julgar, mas a empatia, a compaixão, essa vai ter que entrar em cena. E esse cidadão aqui, ele canta uma canção dentro do presídio, e ali ele vê, sabe, todos os presidiários, os detentos levantando as mãos, louvando a Deus, como fossem a última alternativa que eles tivessem e aquilo que dependesse deles para poder viver. É isso que estamos que fazer. Particularmente, confesso aos irmãos que eu tenho um sonho, né, uma oração, eu sempre oro que Deus me dê essa graça de poder fazer um trabalho de estudos dentro dos presídios, se assim me permitirem, se Deus me permitir. É um prazer
irei com muito prazer, por sinal, né? E você, quando você vai ali... Por outro lado também, temos que também colocar aqui o lado também que o nosso escritor aqui disse umas coisas que me chamam muita atenção. É que por mais que ele não tenha roubado, matado, mas ele é um pecador rebelde como qualquer um deles. Assim deveríamos todos, né, pensar, deveríamos todos, né, raciocinar. E tenho certeza, se nós assim pensássemos, se assim raciocinássemos, com certeza, a gente, na verdade, iria ajudar muita gente aí fora. Por isso que a empatia, a compaixão, Jesus ele tinha isso, né? Ser tocado por um leproso ou tocar um leproso era considerado um crime, né? Vamos dizer assim. Mas Jesus fez isso. Ele colocou a sua vida em risco para ajudar pessoas. E as pessoas foram ajudadas. Que bom que quando você coloca a sua vida em risco, pessoas são ajudadas, né? São beneficiadas, são abençoadas, né? Então, vamos sempre olhar de uma forma completa. Agora, outra coisa também que temos também analisar aqui também no nosso texto é que não deixe entrar na barriga de um peixe para você orar e clamar ao Senhor. Jonas só pensou em Deus, só pensou na pessoa de Deus quando ele entrou dentro do peixe. Ele estava ali naquela situação, imagina, né? Vai para lá, vai para cá, e aquele cheiro de maresia danado ali dentro. E ele pensou um pouco em Deus e disse, né? E falou essas palavras aqui, dizendo: quando senti que estava morrendo, a minha oração chegou a ti. Às vezes, é preciso nós irmos para a barriga de um peixe para podermos entender que é tempo de nós buscarmos a Deus. Nínive precisava disso. Nínive precisava de Jonas para poder ser liberta. E Deus escolheu Jonas. Como Deus escolheu você, como escolheu a mim para determinadas obras, determinadas coisas que só você pode fazer. E se não fizer, com certeza vai entrar dentro da barriga de um peixe, até que entenda que deve orar e clamar ao Senhor. É aí que Jonas foi cuspido pelo peixe e foi para Nínive, pregou ali o que tinha que pregar. Todos daquele lugar se converteram. Mais tarde eles desandaram tudo, né? Mas Deus fez a parte dele. Deus deu oportunidade, Deus nos dá oportunidade para este mundo. E você é o canal dessas oportunidades. Precisamos fazer um pouco de análise de como está a nossa vida. Não somos melhores do que ninguém nesse mundo. Por favor, não pense assim. Não vamos gloriar, né, dizer que nós somos os melhores, etc, etc. Não. A diferença é que estamos na casa de Deus, estamos em sintonia, estamos próximos da leitura da palavra de Deus, estamos estudando a palavra de Deus. Mas isso não significa nada. Pode ser que mais tarde as coisas desandem novamente, e vale a gente entender o trabalho de Deus nas nossas vidas. Eu queria que você entendesse isso, eu queria que você hoje, nessa quinta-feira abençoada, você entendesse isso e voltasse para Deus de uma forma intensa e profunda. Você vai ver como Deus vai fazer e como Deus vai realizar. Lembre, tem muitas Nínives aí fora precisando de você. E você é o único que pode resolver esse problema. Agora, se não resolver, aí Deus, na verdade, vai fazer. Se não é você, ele vai usar outra pessoa, mas o preço para ser pago é muito grande. Temos aí o caso de Esther. Deus não esqueça da palavra de Mardoquai para Esther: olha, Deus te colocou aí nesse palácio, é para isso. Mas se você não quiser tomar nenhuma atitude, com certeza Deus vai ter o seu... Deus vai fazer alguma coisa. Agora, se você não quiser, vai ser por outra pessoa. Então, só que o preço é muito alto quando a gente desobedece a Deus. Então, por isso, eu quero trazer essa mensagem para você. Né? Existem muitas pessoas aprisionadas e nós estamos, de alguma forma, também aprisionados, presos a alguma coisa. E precisamos também da libertação. Eu oro muito por isso para a minha vida e também você deve orar também pela sua vida também. Deus te abençoe e nós possamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos para o nosso examine? Leia o Evangelho
de Mateus capítulo 5, verso 1 a 12, para aprender a receber a melhor bênçãos de Deus. E lá são as bem-aventuranças de Jesus. Leia com calma. De novo, eu vou ler de novo, gente. Leia de novo. Quantas vezes você puder ler essa passagem, mais Deus vai falar contigo. Vamos terminar com o nosso considere. Por que é tão difícil admitir que somos pecadores? Por que isso é um obstáculo para receber as bênçãos de Deus? Gente, realmente tem pessoas que não acham que não são pecadores, né? Acho que não. E esse é um problema, né? Nós temos que, antes de tudo, se nós queremos ir pregar o evangelho a outras pessoas, precisamos, em primeiro lugar, entrarmos desse raciocínio. Nós somos pecadores, né? Para terminar, você deve diminuir-se a si mesmo? Claro, eu vou até responder de imediato já. Claro que temos que nos diminuir. A única forma de nós nos chegarmos a Deus, né? A única forma de nós nos posicionarmos diante de Deus é nos diminuir. João Batista disse: que ele cresça e eu diminua. Deus te abençoe, tenha uma boa quinta-feira. Hoje eu não vou estar na igreja, né? Estou deixando para falar isso no final da mensagem, para ver se alguém vai entender isso, vai ouvir a mensagem, né? Estou de olho nessa turma da igreja aí. Então hoje eu não vou estar na igreja, mas a nossa irmã diaconisa Vânia estará em stand-by, né? Por que eu faço isso? Porque o nosso pastor está tendo algumas dificuldades de vir aqui em Itaguaí, nosso presidente do nosso ministério. Então, a última vez que ele teve, eu já tinha marcado com o nosso presbítero Oswaldo. Como ele não é da casa, eu não poderia dizer assim: Oswaldo, deixa o pastor pregar. Não, ficaria um pouco, seria indelicado fazer isso. Não faço isso. Mas, para as pessoas da igreja, a gente deixa deixa ele em stand-by. Se o pastor vier, você que vai pregar é o pastor. Se não vier, você prega. Isso estou fazendo essa quinta-feira assim. Vamos, Deus abençoe, que Deus use a nossa irmã Vânia hoje, e vai ser bênção para a igreja hoje a mensagem que Deus vai colocar para ela lá. Deus abençoe, até amanhã.